doutor Alexandre, demais auditores e ilustres representantes da Procuradoria. Farei uso da palavra pelos dois recorrentes, sendo a doutora Pietra uma formanda em Direito e que me acompanha aqui nesse julgamento, a quem presta as homenagens por ter colaborado bastante nesse procedimento. Eu, inicialmente, registraria dois estranhamentos. O primeiro, a respeito do caráter extemporâneo da apreciação desse recurso. E aí digo por quê. Muito no esforço, em razão de um problema tecnológico, e assim quero dar a ideia da dúvida, ou de ter sido intimado hoje, o benefício da dúvida de ter sido intimado hoje para esse julgamento, fiz chegar a vossas excelências os memoriais, no qual os recorrentes pontuam de maneira objetiva a cronologia em relação ao procedimento. Então, esse é o primeiro estranhamento, e levanto essa questão, senhor presidente, como uma questão de ordem, inclusive com os seus devidos efeitos a respeito do primeiro julgamento, em que a atleta foi condenada. Por quê? Porque nós vimos aí, conforme está nos memoriais entregues a vossas excelências, que nós, os recorrentes, fomos intimados da negativa da habilitação no dia 9 de outubro de 2020. Houve o processamento e houve, então, a negativa. Tem-se, então, o prazo de recurso para que se possa estar aqui num recurso voluntário pedindo uma reapreciação da negativa da comissão. O que foi feito no dia 13, houve a interposição do recurso. Só que, para nossa surpresa, nesse mesmo dia 13, houve o julgamento da atleta. Ou seja, uma questão de caráter preliminar, uma questão de ordem, e que, pela figura, como nós vamos ver aqui, que foi desenvolvida, a natureza jurídica, o instituto do terceiro, o terceiro interveniente, o amicus curiae, como queiram chamar, não poderia ser alijado da apreciação preliminarmente do seu recurso para tão somente ter o julgamento de mérito a respeito do atleta. Porque a figura do terceiro interveniente não é uma figura facultativa, desprezível, descartável, ou que se possa deixar de lado e seguir o processo. Se há um pedido, esse pedido dá a unidade do processo e ele deve ser apreciado antecipadamente. E não foi. Não foi. Simplesmente o recurso, o dos recorrentes, esse recurso, que hoje se aprecia em razão do recurso interposto pelo atleta, de forma preliminar, ele foi ignorado. Ele foi ignorado. Então, eu levanto, senhor presidente, essa questão de ordem, que deveria se ter apreciado e julgado o recurso voluntário para tão somente depois do dia 13 designar o julgamento do atleta, com ou não o deferimento do terceiro interveniente, como é o objeto desse recurso. Eu levanto essa questão de ordem, senhor presidente, inclusive com seus devidos efeitos de nulidade, que seja anulado aquele julgamento, por uma violação flagrante ao devido processo legal, ao cerceamento de defesa, ao contraditório e à ampla defesa do instituto do terceiro interveniente. Pois se a secretaria tinha um recurso, deveria tê-lo processado e esta presidência recebido, julgado, decidido, para tão somente apreciar o recurso de mérito em relação ao atleta. Então, é só a questão de ordem que eu levanto, senhor presidente, e passo a adentrar ao mérito a respeito das condições objetivas e subjetivas do pedido do recorrente.